Olá, gente. Tá aí o tema do nosso trabalho, né, da nossa aula. Sentido prático da indústria cultural, sociedade de consumo e questões ambientais. Vamos iniciar aqui, né, com a indústria cultural. Bem, meus caros, esse termo indústria cultural, ele foi designado por dois intelectuais da Escola de Frankfurt, na Alemanha, Horkheimer e Adorno. Eles designaram essa expressão indústria cultural para representar todos os produtos, todas as coisas que se encaixem nos produtos culturais, nas produções culturais, filmes, séries, músicas, enfim, vários e vários outros, né? Eles fluíram esse pensamento, essa expressão, no momento em que na Alemanha estava acontecendo a sanção nazista e estava sendo difundida à sociedade bastante propagandas nazistas. E as pessoas, isso servia para as pessoas em nada, apenas para aliená-las, certo? Elas não paravam para refletir, para criticar a situação, não. Então, eles começaram a esse pensamento a partir daí, nesse momento, certo? Nós podemos observar também que ela causa, a indústria cultural, ela, ela pode causar vários estereótipos, né? Porque uma certa pessoa, quando estiver vendo a produção, um filme, por exemplo, ela, a partir da visão dela ali, o que ela acha sobre determinada coisa, sobre determinado país, enfim, do que seja o tema tratado naquela produção, certo? Nós temos também a massa de cultura. E o que é a massa de cultura? Bem, a massa de cultura é o máximo possível, o maior número de pessoas que se atinge é, para difundir um produto cultural, uma produção, uma música, um filme, uma série. Nós temos no nosso país, por exemplo, a gente pode citar as novelas, né, que tem grande audiência, o povo assiste muito. E também, agora, no momento que está acontecendo, o Big Brother Brasil, né? E a gente parar para analisar, nós percebemos que essas coisas só têm um fim capitalista, um fim lucrativo, totalmente para alienar as pessoas. Ela não tem uma perspectiva de pensamento algum, não, somente para alienar as pessoas nisso daí, certo? E nós temos os meios de comunicação que propagam as produções culturais, nós temos as televisões, né? Os rádios, a nossa internet, que é o maior meio de propagação, né? Os sites aí, você vai no YouTube, enfim, tudo isso aí. Agora vamos para a sociedade de consumo. Primeiramente, o que é sociedade de consumo? Sociedade de consumo, isso aí é um termo que foi criado só para somente para ser utilizado se referindo a uma sociedade que é bastante avançada em questão da indústria capitalista em geral. Basicamente, a sua característica principal, como o próprio nome já diz, é a produção e o consumo em massa. Quais são os princípios da sociedade do consumo? A sociedade do consumo, ela basicamente, ela retira a matéria-prima da natureza, produz algo usando essa matéria-prima, vende por um preço que parece ser justo, e em seguida utiliza a mídia para poder vender o produto, colocando, por exemplo, um tênis no pé de um jogador muito famoso de basquete, de uma celebridade, um perfume em um ator muito famoso e uma atriz muito famosa. Isso são só exemplos de como a mídia influencia as pessoas a comprarem o produto, porque basicamente a, a sociedade de consumo ele consiste em produzir algo em uma quantidade enorme e em seguida vender
em quantidade enorme por um preço pré-estabelecido para manter o capital de giro e ainda ter muito lucro. Porém, ele diz que você pode consumir o que você quiser. Música, comida, produtos, bens materiais, ideias, o que você quiser, você tem o direito e você pode consumir desde que você pague por aquilo. Então, ela faz com que a sociedade, através da mídia, ela se identifique, as bolhas sociais se identifiquem com determinado produto, o que leva eles a quererem consumir. Até porque alguns grupos sociais tem aquela questão de o consumo é muito parecido. Às vezes uma pessoa não é aceita no grupo social, uma bolha social, por conta de não consumir as mesmas coisas, as mesmas ideias, as mesmas músicas ou as mesmas vestimentas que outras pessoas, por exemplo. E a característica do consumidor é que ele tem o direito a consumir o que ele quiser, desde que ele possa pagar por isso. Então, o que que se passa? Pega-se a matéria-prima da natureza, leva-se até as fábricas, onde o funcionário colabora para a produção em massa. Eles produzem muita coisa. O cara, ó, produzi um tênis, muito da hora esse tênis que eu produzi. Aí ele vê um comercial do Michael Jordan usando esse tênis no jogo de basquete. Aí o cara, eu gosto de basquete. Ah, legal esse tênis que eu fiz mesmo. Eu vou receber o salário no fim do mês mesmo, então não tem problema se eu comprar esse tênis e parcelar em 2, 3 vezes. Eu vou ter como pagar. Então, a sociedade, já sabendo que o consumidor vai fazer isso e que ele é muito imediatista, eu quero agora. Comprou, pronto. A sociedade do consumo, sabendo disso, as indústrias, elas fazem produtos com um prazo de validade pequeno, no máximo durar alguns anos. Casos raros, produtos que duram muito, tipo geladeira, se compra uma vez na vida, ou no máximo duas. Então, eles produzem para que a, as pessoas continuem consumindo, a sociedade, o capital, de giro, de tudo, se mantém devido o alto consumo. É essencial para o desenvolvimento dessa sociedade. Se não tiver o alto consumo em massa, não existe desenvolvimento. Então, eles estudam isso e aplicam coisas para fazer com que a sociedade consuma mais, independente do que seja. Então, bom, basicamente essa foi a sociedade do consumo e só dando um alerta aqui, última coisa a ser dita é que a sociedade do consumo, ela produz muito lixo devido que ela degrada o meio ambiente retirando a matéria-prima e em seguida, devido o baixo prazo de validade dos produtos que são feitos em massa, os produtos depois do tempo estragam, as pessoas descartam, em seguida compram mais e assim gerando toneladas de lixo por ano. Enfim, é isso. Bom, agora eu vou falar sobre alguns impactos ambientais que são causados pelo consumismo de maneira exagerada. Primeiro tópico aqui, primeiro ponto, eu vou falar sobre a poluição do ar, né? A gente sabe que a industrialização, a queima de combustíveis fósseis e as queimadas, elas são algumas atividades humanas que liberam assim uma grande quantidade de gases poluentes. E isso acaba se tornando um problema muito grave, né? Pois além de aumentar a poluição, esses gases, eles contribuem fortemente para a intensificação do efeito estufa. E o que que ocorre, né? Explicando aqui de uma maneira bem breve, simples, o que é e como funciona o efeito estufa. O efeito estufa ele é um fenômeno de aquecimento térmico da Terra. Ele é um fenômeno natural e essencial para que haja vida, né? É ele quem regula a temperatura da Terra. E como é que ele funciona? Tem uma camada na atmosfera que é onde se concentram esses gases, né? E esses gases eles são responsáveis pelo quê? Por reter parte do calor que vem do Sol, assim aquecendo a Terra. Eles são responsáveis por não deixar a Terra nem muito quente nem muito fria. E o que acontece? Se a emissão, desculpe, de gases de efeito estufa aumentar, essa camada vai aumentar também. E quanto mais gases, mais calor vai absorver essa camada que está na atmosfera, que são as camadas de gases de efeito estufa.
E a tendência é cada vez mais ficar mais quente e gerar inúmeras consequências, como, por exemplo, aqui o aquecimento global. O segundo ponto aqui é a produção de lixo. Eu tenho um dado aqui, né, que segundo o panorama de resíduos sólidos do Brasil, o país produz mais de 50 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E cerca de 50% desse número são materiais orgânicos. São materiais orgânicos, são comida, alimento, né? E 49% são materiais como plástico, alumínio, vidro, borracha e etc. E essa quantidade de lixo provoca um grande impacto socioambiental, né? Principalmente se a gente for levar em conta que a maioria das cidades do Brasil não tem um depósito adequado para o descarte desse lixo. Como não tem para onde ele vai para as praias, para as ruas, e, enfim, acaba deixando a nossa cidade cada vez mais poluída, gerando diversos impactos ambientais. Por último, aqui a gente tem a exploração de recursos naturais, né? Eu tenho outro dado aqui que, segundo o relatório do Planeta Vivo, a população já consome 30% a mais do que o planeta consegue repor. E outro dado aqui interessante é que hoje extraímos anualmente 60 bilhões de toneladas de recursos naturais. E segundo aqui o relatório do Planeta Vivo, isso é 50% a mais do que extraímos 30 anos atrás. Ou seja, houve um grande aumento aí na extração de recursos naturais do nosso planeta. E, no mais é isso. Eu espero que a senhora tenha gostado. Obrigado pela atenção. E é isso.